Olá, eu sou o Gustavo Dias, orientando do professor Jorge Luiz Machado Amaral, e eu vou estar apresentando aqui para vocês o projeto Caracterização de danos causados por corrosão interna através da análise de imagens geradas pela técnica de Potential Drop. Os nossos objetivos são desenvolver um método não invasivo para a caracterização dos danos causados por corrosão interna usando o método de Potential Drop, e depois implementar o uso de redes neurais para analisar as imagens geradas pelo método e assim conseguir identificar, caracterizar e classificar os danos internos, e depois investigar o uso de campo magnético para alcançar os mesmos objetivos de uma forma menos invasiva. Bom, eu vou começar explicando para vocês o que é o método de Potential Drop e como que ele serve para detectar e classificar danos internos de uma forma não invasiva. Ele funciona por causa dessa relação entre o gradiente da tensão e a densidade de corrente de uma peça metálica. Então, a gente começa aplicando uma corrente a uma peça metálica e a gente mede do lado oposto ao dano, a gente vai medindo a tensão e assim a gente consegue perceber alterações na tensão que, quando aplicamos o gradiente, nos mostra alterações na densidade da corrente. E assim a gente consegue caracterizar os danos. Este exemplo é a aplicação do método de Potential Drop de uma forma unidimensional, que traz para a gente apenas as informações de profundidade ou intensidade do dano e a presença ou não do dano. Mas, para conseguir aplicar as redes neurais e conseguir mais informações e mais detalhes sobre os danos internos, é necessário fazer medições bidimensionais. Então, para isso, a gente utilizou peças metálicas, barras metálicas, uma lisa, uma com um corte transversal e uma com um furo, para realizar medições da tensão e, consequentemente, o cálculo do gradiente, para conseguir enviar para as redes neurais para a classificação e caracterização dos danos. Aqui a gente tem as medições de tensão obtidas e o gradiente calculado sobre cada uma. Então a gente pode ver que na lisa a variação é pouca, é mais ruído do que variação. Na de corte tem um corte visível e na peça com furo a gente consegue ver um padrão circular ali e a variação é bem alta na peça inteira. Então existe a presença de um dano. Para implementar as redes neurais ao método de Potential Drop, foi criada uma rede neural baseada na arquitetura IONET, que é reconhecida pela segmentação de imagens na área biomédica. Para o treinamento dessa rede, foi criado um conjunto de dados e imagens de simulações no console do gradiente da tensão em diversas peças metálicas. Essas diversas placas e simulações resultaram em um conjunto de dados que foi capaz de treinar a rede a identificar danos em placas nunca antes vistas. Então aqui a gente tem um exemplo de uma placa, uma simulação não antes vista pela rede, onde ela conseguiu identificar corretamente a posição, o tamanho e a geometria dos danos. Com o sucesso das redes neurais e da sua aplicação ao método de Potential Drop, passamos a começar a investigar o método para análise de variações no campo magnético causadas também pela densidade de corrente. Esse método funcionaria da mesma forma. Injetaríamos uma corrente, uma peça metálica, só que mediríamos a variação do campo magnético perto da superfície, ou seja, não precisaria de um contato direto com a superfície, então não precisa tirar tinta ou outras coisas que atrapalham o caminho de uma medição de tensão. Então essa medição seria feita da mesma forma que o potential drop e nos resultaria em variações causadas pelos danos. Utilizando esse método nas peças anteriores, a lisa, um corte e furo, conseguimos perceber variações no campo magnético causadas pela variação da densidade da corrente ao longo da peça. O mesmo comportamento que o potential drop. Com isso, chegamos às conclusões. A primeira é que o método de potential drop, em conjunto com a aplicação de redes neurais, se demonstrou fortemente adequado em classificar e caracterizar danos em peças metálicas, com o acerto de sua geometria e posição. A segunda conclusão é que o método de análise através de campo magnético também se mostrou promissor e capaz de identificar os mesmos danos. Com isso, chegamos ao final da nossa apresentação. Muito obrigado.